agradecidos que estamos. Permita, Deus Pai amado, que possamos iniciarmos os estudos, a leitura, e que possamos receber a companhia dos bons espíritos, que eles possam nos inspirar e que essa manhã possa ser proveitosa a todos os aqui presentes. Que assim seja. Assim seja. Então tá bom, vou ler um pouquinho aqui. A encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, o moral e o intelectual. Aí já tem uma nota aqui, 37. Nas religiões ancestrais, a encarnação é um feito do pecado ou do karma, sendo necessariamente o castigo imposto ao espírito culpado. A teoria espírita supera essa ilusão, demonstrando as reencarnações como necessárias aos progressos intelectual e moral do espírito, pelo próprio esforço. Esse conceito amplamente desenvolvido nessa obra altera completamente o entendimento da justiça divina. O que eu fico surpreso é que em todas as religiões ancestrais a reencarnação tem um sentido de castigo, né? Tem nenhuma que salva. Nenhuma escorregou para o nosso lado. Entendi. Né? Ao progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida em sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia. Numa palavra, tudo que caracteriza o homem bom ou o homem mau. Tem como motivação, objetivo e sustento as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Pois parágrafo é bom, né? Muito bem dito esse parágrafo. Eu acho interessante, achei interessante também desse parágrafo, porque ele traz a questão também do coletivo, né? Ele fala, ele expõe essa questão do progresso individual, mas também, né, das relações para que a gente possa progredir, de ter o contato com o próximo, né, que a gente vai mediando as nossas qualidades ruins, vamos dizer assim, não, características ruins, essa é a palavra, as características ruins, né? E desenvolvendo as características que seriam aí as virtudes. Né? Mas esse ponto daí, ainda ontem eu botei uma pergunta lá, a gente falou de Jesus e o caminho, né? Mandaram uma frase lá no grupo, como é que é a história de... Tem 2 cachorros enormes atrás e um gato assustado falando assim: meu Deus, por que eu voltei, né? Tipo assim, aquela questão do castigo, que eu encarnei nessa vida para sofrer, entendeu? Aí eu fiz a pergunta: vem cá, mas a gente encarna por castigo e débito ou encarna porque a gente tem que evoluir moralmente? Essa é a confusão, entendeu? É essa daqui. Ou seja, a gente encarna e vive em sociedade não para ajudar o próximo, mas para se ajudar primeiro, entendeu? Você ajuda o próximo por tabela e não porque você, a sua primeira obrigação é ajudar o próximo. Então, Satiro, só que eu acho que assim, quando eu acho que a gente traz, pelo menos, né, eu queria também ouvir a Rosângela, quando a gente acha que traz essa ideia da autonomia, acho que a gente tem que costurar com a ideia da solidariedade, da caridade. Sim. Então, mas você é solidário de que maneira? Fazendo coisas externas aos outros ou se melhorando? Não, então, mas olha, eu acho que faz parte, eu acho que o Espiritismo traz uma coisa que nem em alguns trechos, né, não, acho que né, a doutrina espírita em geral, ela traz a convivência social e a necessidade da gente olhar o próximo com uma palavra que eu vou usar, que é um termo contemporâneo, mas com empatia, né, da gente. Ô, Rosângela, você ia falar alguma coisa? Fala.
que eu acabei te Não, interrompendo. que aqui está falando que ó, tem como motivação, objetivo e sustento, todas essas coisas que ele pôs em cima, as relações do homem com seus semelhantes. Você só vai desenvolver tudo isso na relação com os seus semelhantes. Sim, porque você não vai conseguir ter vicissitude na vida, nada, se você viver enterrado no meio de uma Sozinho. cabana da floresta. A vida Não, É o que então, a gente acabou de falar. você não vai desenvolver nenhuma virtude, nem nenhum vício se você ficar sozinho, isolado. Você aprimora Não, peraí, a você sua existência na Mas convivência com o vai, próximo. mas aí, desculpa, mas eu acho que você está enganada. Você desenvolve vícios e virtudes cuidando dos seus hábitos e não dos hábitos dos outros. Não estou falando isso, estou falando na relação com Não, seus semelhantes. mas, semelhantes. Se vamos lá. relacionar com o outro não quer dizer que você está cuidando da vida do outro. Não, pois é, mas é que eu estou falando. Primeiro ponto, eu me melhoro e evoluo porque eu melhoro os meus atos. Não porque eu ajudo os outros. Foi isso que eu disse. Não, eu não estou Ó, falando isso. tem uma parte aqui da Viagem Espírita de 1862, e aí Kardec fala assim: sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com todo mundo, sede bons para com os vossos inimigos. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, já que tens poder para tanto, pois eles pululam em torno de vós. São os demônios do orgulho, da ambição, Isso, da inveja, dos ciúmes, da isso, cupidez, da sensualidade, isso. que inflam as más paixões e semeiam entre vós os pomos da discórdia. Eu entendi, eu concordo, Satiro, que a gente precisa fazer isso para extinguir essas coisas ruins dentro da gente, né? Mas eu acho O que teu também... objetivo é que eu quero dizer o seguinte, amiga. O nosso objetivo não é não a gente não que a gente não esteja ajudando o outro, mas o nosso primeiro objetivo não é ajudar o outro. O nosso primeiro objetivo é a gente se tornar melhor, evoluir moralmente. porque eu não Aí, consigo... ao fazer isso, eu automaticamente estou fazendo bem. Mas lembra, eu sem não, resultado é aquele velha questão. não, Age sem mas eu... dar resultado. Então, o resultado sim, Satiro, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma vontade no bem. E eu não consigo, assim, pensar na doutrina espírita sem pensar na caridade, né? Sem pensar em que a gente está Sim, mas mergulhado no só que você está mundo botando a e que nós caridade como um ato para a pessoa estamos... externa. E também não é isso, amiga. A caridade que interessa é a desinteressada. Que é onde você faz naturalmente a escolha certa, porque você tem intelecto para fazer isso, e você se melhora primeiro. Agora, ao E fazer o meu isso, desejo de fazer o bem, de ver pois o é, o outro seu desejo é feliz. paixão. O seu desejo ele pode Entendeu? ser um vício, ele pode querer ser você A minha querendo vontade de aparecer, ver, você se entendeu? mostrar, você ser elogiada, pode ser um monte de vício. Será, Satiro? Claro que Não pode. sei, eu acho que assim, faz parte, eu acho que, por exemplo, da evolução, né? A gente começa a perceber um ideal de justiça diferente com o que a gente vive. E Sim. aí a gente planeja, né, um ideal é o que a gente fala algumas vezes do mundo real e do mundo ideal. Eu estou no mundo real. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente também planeja um mundo ideal, né? E nesse mundo ideal, eu não consigo perceber o meu bem sozinha, descolado do bem do meu Eu semelhante. entendo isso, mas você entende que você está idealizando um bem do homem? Então, eu acho que a gente Assim, precisa a tua costurar essas ideologia, ideias, é entendeu? uma e a teoria moral explica. Quando é que você sabe que você está no bem? Quando? Na inerência do sentimento de felicidade. Isso. Então não tem nada a ver com Sim. ideologia, com fazer nada para os outros. Tem a ver com o que você sente dentro de você. Sempre teve a ver com isso. Agora Mas eu sempre... você quer arrumar. Ô, Satiro, Satiro, eu acho. Satiro, o problema é o seguinte: é muito claro que a felicidade é coletiva. Eu sei que ela Está é muito coletiva, claro no céu, mas então. Então você tem que mas ela, pensar no outro, sim.
Não, ó, Conde, volta para o parágrafo. Eu também acho. Volta Pois lá é, pro só que vocês parágrafo. estão indo mais além. Se todo mundo fizer o certo, todo mundo é A feliz. gente não está falando isso, a gente está falando. Ó, volta lá no parágrafo que a gente leu. Ah, Ó, a encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, Isso, o moral e o intelectual. isso. Moral e intelectual. O progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigada a desenvolver no trabalho. No trabalho, Isso. na sua vida encarnada aqui. E é o progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Ó, o progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Mas o que Essa precede. relação. Mas assim. A vida em sociedade, ó, vamos terminar. A vida em Isso, sociedade essa frase é é boa. a pedra de toque das boas e das más qualidades. Isso mesmo. É a pedra Aí, de esse é o ponto. E na esse é vida o ponto. social que você vai desenvolver essas características que você tem, que você vai pôr em prática, que você vai, na convivência diária com o seu próximo, é que você vai burilar tudo isso que você tem de Eu bom também ou acho, de ruim. Eu concordo, só que é o Nessa seguinte, o motivo. falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, o motivo. É isso mesmo. O motivo que me leva a fazer o bem é uma vontade para ajudar o próximo? Qual o principal motivo? Ou é porque eu Mas a sou gente capaz... não está falando disso agora. Aqui no texto ele está só desculpa. falando disso. Deixa eu concluir a ideia. Não, eu estou falando do que vem antes de você fazer o bem para fora. Que é a origem, é o principal. Minha frase foi clara. Fala da vontade. Para mim, o principal não está no que eu faço, em fazer algo para fora. Eu falei isso. Está no que eu tenho dentro de mim, na virtude que eu desenvolvo, no bem que está dentro de mim. Eu não disse que se concluía isso. Eu digo que nasce dentro de você. Se você se tornar uma pessoa melhor, não tem como você fazer mal lá fora. Se todos os homens forem melhores, todos nós vamos viver numa sociedade melhor e sociedade seremos felizes. É o que está dizendo aqui para mim. Só que eu estou no anterior. Eu fui claro. Vou repetir. Para mim, o principal não é ficar fazendo o bem externamente. Isso é uma consequência. E não um objetivo. O principal é você, primeiro, fazer as escolhas certas. Viver a moral autônoma. Foi isso que eu disse. Então, nós não estamos discordando no final. Eu estou discordando no início de vocês. Porque, cuidado, que o meu alerta é o seguinte. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Porque eu fiz o bem para fulano, beltrano e ciclano, eu não sou uma pessoa melhor. Não, não é isso, Satiro. Não. É a vontade. Você entendeu? Exatamente. Não é que a gente está trazendo a questão da recompensa. Mas é que se você evolui justamente porque você compreendeu e a sua vontade se projeta no bem, claro. E uma aí consequência natural. Aí você tem a vontade do bem coletivo, é nesse sentido. Pois é, amiga, só que eu assim, estou dizendo, que existe a só vontade. que você percebe que quando você se foca no objetivo, só que eu quis dizer o seguinte, quando a gente se foca no objetivo externo de fazer o bem, eu posso cair para o outro lado, que é o que muita gente cai. Mas aí que tá, se você fizer o bem... Fulano, eu sou uma pessoa de bem, necessariamente não. Então, se você fizer o bem, mas sem desejar o bem, sem ter a vontade do bem, a pretensão do bem, o esclarecimento do bem, então aquilo que você fez não tem... não foi construído dentro de você. Claro. Porque aquilo foi acidental. É por isso que eu disse. Então, para que você faça então, a parte externa, vontade. Eu não digo que nós não devamos fazer isso. Não foi isso que eu digo. Eu digo o seguinte: o bem que nós fazemos na sociedade tem que nascer primeiro dentro de você. Senão é aparência. Senão é aparência. Eu acho que assim... Vai, lógico, a gente não sabe, a gente ainda está aprendendo, como diz, você traz sempre da Juliana, né? Nós estamos na fase de gestação da moral, então a gente está aprendendo. Você está justificando que a gente faz. Eu sei, você está justificando. Eu estou falando que existe tem um patamar, são degraus de evolução. Sim, mas a gente vai subir. Mas você está justificando nossos erros. Sem muita ansiedade. Mas você só aprende errando também. Só aprende errando. Mas vocês estão justificando. Eu estou falando da teoria, eu estou falando o seguinte: o princípio do bem
nasce dentro de nós primeiro, depois vai para a sociedade. Ele não nasce na sociedade quando eu faço algo de bom. É isso que eu disse. Tudo bem. Só isso que eu disse. Entendeu? É produto. Eu não estou falando que porque eu disse isso, eu sou mais ou menos capaz. Não! Nós estamos na porcaria da gestação moral, pelo amor de Deus. A porcaria da gestação. Mas você sabe o que eu acho legal, Satírio? Ó, uma coisa que eu acho legal, porque o que nós temos? A teoria moral espírita, e aí tem essa a filosofia, né, que antecedeu, né, que é o espiritualismo racional. E aí trazer e costurar essas ideias, né, aplicar essas ideias dentro do espiritismo, que é o que a gente está tentando fazer agora. É o que eu falei. Assim, eu dei um alerta só. Cuidado, porque às vezes a gente vai lá, faz o bem para alguém e acha que isso é o bem. Não é que não é o bem, mas pode não ser o bem. Tem gente que faz isso. Outro interesse, sim. Agora, outros interesses, se sim, né? de você conseguiu evoluir, aí com certeza o que nascer nessa área, dessa parte sua, será sempre o bem. Isso eu posso afirmar. Mas é primeiro dentro de você, depois fora. Porque eu acho assim, as pessoas usam muito esse lugar comum de dizer, eu faço o bem porque eu ajudo o próximo. Cuidado, a tua evolução moral não está conectada ao bem ao próximo. Ao bem ao próximo é uma consequência da sua evolução moral. Mas a sua vontade tem que estar projetada. Vontade, razão, lógica, são os... Entendeu? A sua tem, porque senão é uma coisa que... deu um hashtag aí, foi uma coisa sem pensar, sem ter a consequência. Justamente. Então, é muito fácil uma pessoa que não tem essas faculdades numa certa área desenvolvida ainda, achar que eu vou lá, ajudo a pessoa, ajudo meu irmão, ajudo minha mãe, ajudo meu filho, ajudo meu amigo a fazer isso e automaticamente eu sou um homem de bem. Cuidado, você não é um homem de bem. Nesse sentido, sim. Nesse sentido. Isso não prova que você é um homem de bem. Agora, você pode ter feito... Detalhe, né? Prova para si próprio, né? O que é pior, você não vai se enganar. Entendeu? Não, você pode... Eu acredito até que a pessoa pode realmente acreditar que ela é uma pessoa de bem. Mas ela não tem a compreensão, porque no mesmo nível que ela ajuda ali, na mesma situação, na mesma condição, em outra situação, ela não ajuda. Então não é inerente dela isso. É um ato social, entendeu? Porque como é que você faz aqui e faz certo e ali você faz errado? Porque isso não nasceu de dentro de você. A minha leitura é essa. Isso não está em você. Você ainda tem que se burilar para você tomar a decisão dentro do bem. Você ainda está, e todos nós estamos, errando. E aí volta aquela frase, né? Que a vida em sociedade é a pedra do toque das boas e más qualidades. Justamente. Aí você... Por que pedra do toque? Porque eu consigo ver isso que a gente acabou de falar. Eu consigo ver, não, peraí, eu agi aqui dessa maneira e ali eu não agi dessa maneira. Eu tenho que viver em sociedade para ver isso. Por que para fulano eu fiz a coisa certa e para Beltrano eu fiz o oposto? Por quê? Porque dentro de você tem alguma coisa que tem que ser melhorada. Entendeu? Você não tá agindo por algo que você sabe, que você aprendeu, você evoluiu. Você está agindo por uma condição externa. Aí entra o interesse que a gente tem, entra várias condições. Aí entra essas condições dogmáticas. Tem gente que se vive pelo dogma. Não quero saber, eu fiz o bem. Não quero discutir isso. Fazer o bem não precisa de explicação. Já ouviu isso? O bem não precisa de explicação. Não. Ou o mal. Eu conheço pessoas que falam, eu faço mal mesmo, e daí? Entendeu? O problema é meu, tá bom, o problema é seu. Sem sombra de dúvidas. E a pessoa tá certa. Não tem nada a ver com isso, aliás. E aí, se você olhar, o errado é a gente, se tentar convencer ela do contrário. Lógico. É você que tá tentando se impor pra pessoa. Deixa a pessoa tá fazendo o que ela acredita. Ela acredita naquilo. Não, eu faço mal, tô nem aí, é assim mesmo e não tenho que me deparar com você. Eu já ouvi uma vez. Não, beleza, é isso mesmo.
É uma baita lição de moral, né? O famoso, eu faço o que quiser e você não tem nada a ver com isso. É, realmente, você tem toda a razão. Eu tô me metendo onde eu não sou chamado. Faz. Não, e aí, e pior que é isso mesmo, né? As pessoas têm direito. Gente, eu não movo uma palha. Quer fazer? Faz. Eu acho assim, se você tem a Pô, a oportunidade, vida é tua. eu acho que se você tem a oportunidade, eu sou dessa opinião. Eu vou até um certo ponto e falo com a pessoa. Depois de um certo ponto, eu acho que eu começo a ver que eu estou sendo inconveniente, que aquela ideia não é. Eu paro, entendeu? Eu falo assim, não, tudo bem. Sabe aquela história? É aquela história, né? Assim, vinha a loura no carro conversível, né? Em alta velocidade, o cara, vaca! Aí a loura, vaca é tua mãe! Tinha uma vaca, ela atropelou a vaca, quase morreu. Entendeu? Mas é assim, Te dou um conselho, ó. conversa, né? Deu uma vaca ali, vaca! Ela interpretou como sendo xingamento. Xingamento é ela. Não era, tinha uma vaca no meio da estrada. Ela quase Tudo morreu. bem. Então, fazer o quê? Eu posso avisar, ó, tem um muro ali na frente. Desacelera. Tem um muro. A pessoa acelera mais ainda. Então tá bom. A mulher ouviu tanto essa palavra que ela não conseguiu separar. Mas aí é a questão. Você interpreta com o conhecimento que você tem, né? Então, com a vivência que você tem. Chamaram tanto ela desse Você jeito. desenvolveu o que você tem. Você pode falar, nem sempre uma faca sou eu, né? Às vezes é um animal também. Então vamos lá. Mas eu gostei muito desse parágrafo. Marquei ele todo aqui. Uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, numa só encarnação, poderia atingir um nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Seria na prática impossível. Deve ele então ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. O simples bom senso recusa uma tal suposição, que representaria a negação simultânea da justiça e da bondade de Deus, assim como a da lei de progresso da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto forem necessárias, para que ele chegue ao objetivo que é a perfeição. Só um porém que eu fiz essa semana no estudo, foi no estudo de terça, mas foi fora do estudo. Estava falando com a Rosângela, a outra Rosângela, aí aqui as pessoas falam muito do espírito selvagem, porque quando a gente é selvagem. Aí eu falo assim, Rosângela, você me desculpa, mas de que data é um espírito selvagem para você? Sabe quando a gente tem as primeiras 100 ou 1000 vidas? Quando é isso para você? Lá atrás, com os índios. Eu falei, você tá louca, guria? O ser humano existe há 2,5 milhões de anos. E tu tá pegando aqui os últimos séculos aqui, tá dizendo que o índio lá já é desenvolvido há muito tempo, que o cara já saiu. Tírio. Eu acho que você tocou num assunto que eu também vejo bastante. Na verdade, algumas pessoas às vezes trazem essa... será que Kardec teve uma visão eurocentrista? E não é nisso. Não Aí é. você está dizendo, não é nisso. Primeiro porque ele escreveu, gente, em 1800 alguma coisa, sendo que essa ideia eurocentrista, esse conceito é contemporâneo, né? E segundo, quando ele disse, ele não quis se comparar... Ele usou a ciência. Não, não, é com coisa de muito antigo. É que a compreensão é o seguinte, quando foi que nasceu o Neandertal? Foi lá que começou o homem. Esse aí o cara, é o selvagem. Quando foi? Não é o índio. Aí ninguém sabe o dado científico, mas foi há 2,4, 2,5 milhões de anos atrás. E não quando... sabe... O Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. 500 anos atrás era um índio altamente evoluído, entendeu? Perto daquele Neandertal que começou... E o Neandertal, olha que interessante, eles já faziam ritual de
de enterramento, tal, dos Sim, eles desenvolveram de esse povos. Os mods. Então, é esse selvagem. É. Né? Eu já ouvi muito Satira, é verdade, foi interessante essa abordagem, porque eu já ouvi muito, eu Porque ouço bastante. as pessoas, quando você muda o paradigma para a ciência, você fala assim, vem cá, quando é que você acha? Ah, foi ali com os índios. Falei, aonde? No Brasil? É, os índios brasileiros. Falei, você tá louco, cara? Os índios brasileiros são 500 anos atrás. 500 anos! Você está falando de, primeira unidade, 1 milhão de anos para 500 anos. Olha a diferença de 1 milhão de anos. E não é 1 milhão, é 2,4 ou 5 milhões de anos. Caceta! Divide 500 mil por 2,4 milhões de anos e tu vai ver quantas vezes você está errado na proporção, entendeu? Então, assim, eu ouvi de uma pessoa hoje, essa semana, também num grupo de estudo, que eu achei bem interessante. É complicado o julgamento, porque quando a gente julga, a gente sempre parte de um ponto de referência. E qual que é o ponto de referência que a gente costuma usar? A gente. E aí já tá tudo errado, entendeu? Né? Então, já tá tudo a gente toma errado. cuidado. Eu não faria isso. Ah, ótimo, que bom. Você coloca o Mas certo isso não e o diz nada errado do sobre seu mim. ponto. Então, quando a gente usa essa coisa do eurocentrista, esquece que é um conceito novo, né? Que não é da época de Kardec. Não que a gente não tenha que fazer uma leitura crítica do Kardec, sim, como tudo. Não, mas eu também, justamente você falou. Mas na época de Kardec já sabia que o homem foi 2,4 milhões. Não, já existia a teoria da evolução, né? Sabe? Com certeza. Eu não fiz a divisão não, mas eu vou fazer. Vou pegar 2,5 milhões e vou dividir por 500 mil. E a pessoa vai ter uma proporção de quantas vezes nós teríamos passado. Nossa, esse é o selvagem, exatamente. Esse é o selvagem, entendeu? Esse é o selvagem. Não, mas há 500 anos atrás a gente tava assim. Eu falei, Rosângela, foi até fora do debate. Eu falei, Rosângela, você está equivocada. Você está dizendo que o nosso índio era selvagem? Era esse cara? Eu falei, não, você tá louco? Não é. O homem existe há quanto tempo? Aí ela parou. Eu falei, o homem é muito anterior ao índio brasileiro. Mesmo que você volte na Europa, que é, né, o primeiro, é muito anterior a isso. Sabe? Você está falando de... Perfeito. Sabe? Você está falando de muito mais do que isso. Então, só para lembrar esse ponto daí, porque é por isso que a ciência tem que fazer parte, entendeu? Porque ela elucida a forma que você tem que pensar, ela te dá o parâmetro mais correto que o homem já descobriu. E é legal o trabalho do Paulo nesse sentido, né? Porque ele traz o cenário da época para a gente conseguir interpretar melhor o espiritismo. Desculpa interromper, vamos lá. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sobre a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro. Tantas provas adicionais de que se poupa tantos elementos para acrescentar a felicidade futura. Nota 38. O espírito é inicialmente simples e ignorante, ou seja, sem o desenvolvimento das faculdades da vontade e da razão. Naturalmente, buscando melhor conforto, o ser humano primitivo conquista a inteligência racional no decorrer das reencarnações. Depois sua mente se abre para o mundo social e ele faz escolhas morais. Só então desenvolve o senso moral e o livre-arbítrio. Todavia, por interesse pessoal, o espírito pode fazer o uso da inteligência para abusar das necessidades corporais. Surge assim o mal moral, inerente à condição de infelicidade. Este será superado quando o espírito arrependido dedicar-se ao equilíbrio dos dois progressos, moral e intelectual, superando essa imperfeição. Esse foi um debate que a gente teve lá no grupo da Juliana. O espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver.
Compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro, via a lei do progresso, ele pensará o contrário. Aproveitemos esses últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Tem uma nota aqui de novo. Segundo o Espiritismo, a finalidade da vida no atual estágio evolutivo de nosso planeta está no progresso intelecto-moral do espírito, para o qual as experiências e as vicissitudes são oportunidades. Assim, cada momento da vida importa. O contato com a natureza, as relações sociais e até mesmo estar em coma numa cama de hospital. Todo instante bem aproveitado pode ser instrumento para o aperfeiçoamento. Cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso, a menos que, por preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não a aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Nota 40. O número de encarnações necessárias para a evolução do espírito é inversamente proporcional ao esforço empregado, ao bom uso dos desafios enfrentados. As encarnações tornam-se penosas quando o espírito não aproveita as oportunidades para o seu progresso, tornando-as repetitivas por sua própria responsabilidade. Gente, eu queria fazer uma observação, ver o que vocês acham. Aqui, ó, para mim, eu também vejo um efeito do mal praticado para o próprio espírito, né? Então, porque ele fala o seguinte, ó, por preguiça, indiferença, obstinação no mal, ele não aproveita, caso em que terá que recomeçar. Então, aqui eu acho que ele já coloca, pontua o efeito do mal para o espírito que pratica. Então, é assim, aquele que pratica o mal porque ele quer, porque ele escolheu, ele vai ter a inerência. Mesmo você que não pratica porque quer, todo mundo. Não entendi, peraí, Satiro. Não é só quem pratica o mal porque quer. Mesmo a gente, quando faz a coisa errada, segue mais lentamente nesse caminho. Mas você pode chegar nesse mesmo ponto. Ele tem exatamente a inerência, né, da infelicidade, mas exatamente, do sofrimento. E aí ele já começa a entrar na ideia da expiação, que não é o castigo, né, mas é uma transformação das suas atitudes habituais, né? Então ele escolhe a própria, e a reparação. E antes que ele tome, né, consciência, acho que mais profunda de tudo isso, ele tem que recomeçar para ter o arrependimento e tudo mais. Então, aqui eu acho que eu não sei se vocês sentem, assim, né, tem essa mesma percepção, mas aqui eu acho que para mim ele já começa, ele já traz um efeito do mal para o próprio espírito. Ele fala, o mal tem um efeito. Esse é o efeito do mal. Não, é quando você deixa de fazer o bem, porque se você não escolher o caminho do bem, você escolheu o outro caminho, que não é o do bem. Então você não vai a caminho da felicidade, você vai a caminho do sofrimento. Ah, mas ele é pequeno ainda, e eu não escolhi de propósito. Não interessa, você sabe dentro de você que você não está fazendo bem. Você vê, você sente. Isso vai se acumulando vida após vida, após vida, após vida, após vida. Chega um momento que você pode até mesmo lucidamente, com o intelecto, escolher continuar sendo daquele jeito. Aí sim, aí você está escolhendo o mal, no sentido não do mal ser algo, né? Mas eu escolho não fazer o bem. Eu quero seguir por aqui. Mas eu sei que ali dói menos, mas eu ainda estou aguentando a dor aqui. E me interessa isso. Eu tenho interesse nisso aqui. Então eu vou me colocar. É justamente isso. É a gente que faz o mal ou faz o bem. Entendeu? E você só vai parar com isso. E você só vai parar com isso se você quiser. Só depende. Porque às vezes eu ouço assim, sei lá, né? Já ouvi pessoas falando
e, sei lá, dando a impressão que, não, eu faço mal e aí eu que vou experimentar o sofrimento, não, tudo bem, mas ele tem um efeito, né, para o espírito, ou de retomada, de recomeçar, de expiação, não é simplesmente Não, assim, não, tudo bem, não é você assim. entendeu? Não, outro dia. É evolução, não é? Eu sou meio mala, né? Outro dia eu peguei minha esposa e peguei ela nessa, né? Aí no momento ela falou isso pra mim. Não, porque quando a gente faz as coisas erradas, a gente. Ela é católica, né? Mas ela já entende as ideias espíritas. E ela gosta de algumas. Então, assim, quando eu faço o bem ou faço o mal, eu fico feliz ou eu sofro, não sei o quê. Isso é problema meu. Ela falou, cuidado, que não é problema só seu, porque você está repercutindo no mundo. Se você fizer uma escolha errada, você safou o seu e deixou o meu na reta. Gostei. Aí ela, isso acontece, né? Eu falei, acontece, cuidado que se tu começar a deixar o meu na reta muitas vezes, eu vou tirar o corpo fora. Tchau. Tchau, eu vou embora, entendeu? Assim, porque É isso mesmo. não, e aí, às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu agi bem aqui nessa hora, mas aí é aquele outro lado. No momento seguinte a pessoa diz algo que ela fez que vai pro lado oposto. Eu falei, pô, realmente, o que eu vou dizer, né? O que eu vou dizer? Deixa ela viver e aprender, né? Em algum momento ela vai se tocar disso, entendeu? Quer dizer, quando dá para dizer, olha, cuidado que você acabou de falar o que você acabou de dizer que você não fazia. E você fez. E você acabou de dizer que fez. Não, falei, você acabou de falar, percebe bem o que você acabou de falar, entendeu? É impressionante. É porque a gente não tomou consciência ainda do que a gente está fazendo, entendeu? A gente não tomou. Aí acho que essa hora, se você percebe, dá aquele. Pluf, aquela luzinha acende assim, acende uma luzinha, né? Vamos lá? Não, depois eu conto. Acabamos no intervalo, né? No intervalo entre as existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porquanto esse deve ser seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual não morre. A estada no corpo é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. Nota 41. A doutrina espírita estabelece o princípio da livre escolha das provas da vida. Na erraticidade, o espírito consciente estuda a sua condição e escolhe provas mais apropriadas para conquistar as virtudes e os entendimentos que deseja. Ou escolhe, quando é o caso, circunstâncias como expiação para a superação de suas imperfeições. Assim, as vicissitudes da vida em nosso mundo não são castigos divinos, ideia falsa, mas sim oportunidades necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. Esse para mim assim, é o dilema da velhinha e o escoteiro. Como é que você vai ajudar o outro se você não sabe se o outro escolheu aquela prova, né? Vai ajudar a velhinha a atravessar a rua? Para mim esse dilema tem que ser considerado. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos existentes, uns mais avançados que outros, onde a existência se dá em condições menos penosas, física e moralmente, do que sobre a Terra, mas em que somente são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que esteja em consonância com o nível desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto nele estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra.
Os corpos menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitas às doenças, às enfermidades ou às mesmas necessidades, estando os maus espíritos excluídos desses mundos. Os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho do intelecto. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da entrada do progresso que conduz ao estado definitivo, sendo a terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Está aí a razão pela qual o mal aqui predomina, até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. Nota 42. O mal sobressai no mundo de expiações e provas, mas, após a revolução científica, segue-se a revolução moral, e o orbe entra na fase de regeneração, que culminará com a condição de planeta feliz. Para compreender a realidade moral da sociedade, é preciso considerar duas classes de progresso evolutivos, geral e individual. Ou seja, aquela realizada pelo esforço de cada espírito que lhe traz a gradativa felicidade e o progresso natural das humanidades em cada planeta, como ocorre no ser humano, nas fases de bebê, criança, adolescente e adulto. Desse modo, todos os espíritos chegarão à condição de espíritos puros e todos os planetas atingirão a condição de felizes. Veja mais sobre a evolução do mundo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Gente, eu acho que esse parágrafo é assim, tem bastante coisa. Olha que interessante, uma das coisas que eu acho que a gente precisa, né, tá sempre, como diz o Paulo, ressignificando, né? Porque ele começa o parágrafo falando: a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, mas não é aquela recompensa. Não é aquela. Não é nesse sentido que a gente, não do sentido que a gente costuma aplicar, né? A gente costuma interpretar essa recompensa como eu fiz tal coisa para receber tal pagamento, né? Eu fiz alguma coisa para que eu possa ser beneficiado daquilo, né? Você bom. Eu acho que ele fez uma analogia. Ele fez uma analogia ao que seria o céu do espírito, entendeu? Se você tiver mérito e evoluir, você vai acabar num planeta superior. Seja a Terra ou seja outro. Você não precisa ficar esperando na Terra. Você pode ir para outro lugar se você se adiantar. Entendeu? E só acontece por mérito seu. Seu mérito. Você que tem que evoluir. Você não depende, não tem Dom Pedro, sabe? São Pedro não está no portão analisando você, se vai entrar ou vai ficar ou vai descer. Não existe isso. Ninguém analisa você. Deus não te leva para lá, nem te impede de entrar. É você que vai sozinho se reunir com os espíritos. E a nossa vida não é material, ela é espiritual. Então não interessa o que acontece aqui, interessa o que acontece em todas as suas vidas e como você evolui. Se você não evoluir, não tem ninguém que vai te pegar aqui e levar, entendeu? Você não precisa se vender para ninguém, porque não tem ninguém. Exatamente. E não adianta exatamente fazer essa questão de que a gente tanto trabalhou, que vou fazer a tal da caridade aqui, porque eu quero estar mais bacana. Vocês estão vendo que eu tenho um bônus hora? Vou comprar uma casinha no nosso lar. Entendeu? Não nesse sentido, para a gente estar ressignificando essas palavras que foram interpretadas, né, há tanto tempo assim, né, tanto tempo dessa forma. Eu não sei qual que é a opinião de vocês. Recompensa aí não é algo que é dado por uma coisa externa, é algo que é conquistado por você mesmo. Pelo próprio espírito, né? E qual é a grande recompensa? Qual é a recompensa? Essa
É a felicidade que é inerente. Só tem felicidade aí no pote, entendeu? Olha, você pode escolher qualquer um dos potes. Ah, tem várias. Tem várias recompensas. Aí o cara vira, todos eles têm felicidade. Porque essa é a grande recompensa, entendeu? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente também, quando lê, ponderar, é essa aqui, ó, que ele fala, ó, estando os maus espíritos excluídos desses mundos, né? Os homens vivem em paz. Não é bem uma expulsão, né, gente? É uma questão de afinidade, né, com aquele determinado Isso a gente local, já discutiu, porque né? não é uma visão de exclusão, né, de estar colocando o espírito imperfeito, o É uma sofredor, opção à minha. É uma margem. opção Não minha é que não quero isso. ficar, eu quero ir embora. Né? Muito pelo contrário, existe uma solidariedade daquele que é mais evoluído em ajudar o que, né, E vamos ajuda. dizer assim, um pouco mais, né, assim, atrasado na Mas escala ele tem que evolutiva. querer ajuda, né, amiga? Se ele não Sim, quiser, ele está se excluindo. sim, e ele tá, exatamente, não é que ele é excluído, não é que ele está à margem, né? É que ele se coloca de uma maneira que, por uma questão de afinidade, eu não sei quem que disse uma vez aí, eu acho que não sei se foi o próprio Paulo, é aquilo do próprio espírito não ter condições de gozar daquela Não, felicidade. não Não é. é simplesmente que Justamente, ele, esse ponto é importante. Não é que não ele a não visão quer. punitivista, Não né? é porque De ele não falar, eu vou te quer. excluir porque você fez o mal, vou te jogar no Você inferno. não é daqui. Você não é daqui. Você não é Vai embora. daqui, você Vai não embora. merece. Não, é a Não é própria nesse pessoa que sentido. sai fora. Ela fala, não, eu não A quero ficar aí. própria pessoa, Aí né? ela escolhe não ficar ali. Tá bom, é seu direito. Se o dia ela escolher É, voltar, ela pode voltar. Entendeu? A porta não se fecha, nunca. Ninguém fecha ou abre a porta. Ninguém abre a porta e puxa você ou joga você para fora e fecha a porta. Não existe isso. ela tem que se colocar num padrão, né? De afinidade em relação aos demais, né? E aqui eu achei interessante que ele coloca que lá a gente vai ver a verdadeira igualdade, a verdadeira liberdade, Não, e e uma. que, Fala, desculpe. né, e porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos a buscar oprimir o fraco. A gente aqui vê a estruturação de uma sociedade que é livre, fraterna e amorosa, porque é o produto da escolha de Dos todos que estão indivíduos. ali, né? Pelo alcance da, da moral, né? Não, e aí Elevada. a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a gente, quando o Paulo fala sobre aquela questão, eu fiz até uma placa sobre isso, né? Botei lá no Facebook o ano passado, que quando você é um espírito inferior a outro, esse outro te ajuda, você pede ajuda para ele, né? Você pode pedir ajuda para ele. Quando você é Inspiração. igual, você coopera. Quando você está acima, você ajuda o de baixo, puxa, né? Oferece ajuda para o de baixo. Tá? Mas Parece percebe oportunidade. que ele não impõe quem é superior não impõe a vontade. Quem é inferior tem que pedir para subir. Então a pergunta é o seguinte: está numa situação onde eu sou inferior e existe um espírito superior que quer me ajudar. Eu recuso ajuda. Eu estou sendo solidário? Não, acho que está exercendo o seu Mas eu estou livre-arbítrio. falando, mas isso Você não é. quer. Pois é, porque isso aí é solidariedade entre os espíritos. Então, se eu estou me recusando em qualquer momento a cooperar, a receber ajuda ou a dar ajuda, eu não estou sendo solidário, concorda? Porque isso Não. existe em todos os níveis. Não sei se Você está escolhendo mal. eu posso ser um espírito e como eu sou hoje, eu ajudo certas pessoas que estão abaixo de mim. Eu coopero com outras. Eu não sou superior, eu sou inferior. Então, vamos dizer assim. Mas eu vivo, todos nós vivemos isso em relação ao quem está com a gente. E eu acho que não é uma questão genérica, né? É uma questão específica. Neste ponto eu consigo te ajudar. No outro ponto você consegue me ajudar. Você está num patamar melhor. Você se desenvolveu mais, evoluiu. Então depende do ponto que você vai ajudar a pessoa. Né? Não é eu sou superior em tudo. Não. Ser superior em tudo, você tem que estar no outro patamar espiritual.
Lá em cima. Não tem que estar aqui. Não tá aqui. Você não, Não tá aqui, desculpa. você não tá aqui. Você é a Gênere, né? Aquele negócio. Você é a Gênere. Ó, é a Gênere. Né? Aqui, tudo bem. Tudo bem. Isso é outro dilema com o Mustang, entendeu? É. Então, assim, ou seja, se eu me recuso a ser ajudado, quando eu me recuso, não é se, que eu não recuso em tudo, né? Naquela área ser ajudado, um direito meu, eu estou sendo solidário? Não, né? Eu não estou sendo solidário. A solidariedade entre os espíritos é isso. É você viver a todo momento esse tipo de patamar. É um ou outro. Na minha cabeça é isso. Vem cá, essa pessoa pode me ajudar? Deixa eu pedir ajuda para ela. Me explica aí. Me ajuda a entender isso, entendeu? Porque você começa pelo intelecto. É o mais fácil de você ver. Aí você pode elaborar a parte moral e pode pedir ajuda? Pode ser que a pessoa te ajude a entender uma parte moral que você não entendeu, entendeu? Se ela não cobrar... Pode ser. Se ela não colocar um preço para você pagar, o problema da cobrança, eu quero te ajudar. Você percebe, mas você percebe que o problema da cobrança é um problema do outro, de quem cobra e não de mim, que recebo ajuda? É lógico. Eu quero uma ajuda. Eu vou chamar uma psicóloga, que eu me dou bem. Eu tô pagar só um pouquinho. Ela cobrou. Isso é um problema dela. Não o meu. O meu eu pedi ajuda e veio até uma ajuda profissional para mim, que me ajudou a pensar moralmente, a aprender algumas coisas. As pessoas confundem às vezes um conhecimento com moral. Tem coisa que não é moral, é conhecimento. As coisas são dessa maneira, né? A outra é uma decisão que você toma em cima do conhecimento. Aí você está indo em direção à moral. Sabendo disso, o que você vai fazer? Aí é moral. Mas o saber disso não é o aspecto moral. Aquela pessoa é moralmente evoluída. Quem é moralmente evoluída, porra? É psicóloga. Ela estudou, ela tem um diploma, já deram um diploma para ela. Ela é uma psicóloga, ela tem que saber mais nesse aspecto, né? Em alguns aspectos, para pensar. Ela tem que te ajudar, né? Então... O conhecimento, né, que a pessoa conquista para poder ajudar as pessoas né? Pessoas na com verdade, conhecimento não são moralmente evoluídas. É um grande erro que as pessoas têm. Ela tem, às vezes, o conhecimento, a pessoa, mas na hora que ela vai colocar aquilo na vida social, ela não consegue colocar. Isso. É bem isso mesmo. Não. Mas é importante profissões que venham esclarecer e ajudar as pessoas, e lógico que a pessoa, né, ela também tem que exercer uma profissão, né, se manter de alguma maneira nesse plano material. Dura quando alguém vem querer te oferecer uma ajuda e falar, não, vou te esclarecer, vou te ajudar fazendo não sei o quê, e na verdade a pessoa depois coloca uma série, não é nem de preço às vezes é preço sim, mas quando ela coloca um preço, tudo bem, você tem como pagar ou não, tem como pagar ou não, agora quando ela coloca coisas, enfim, né, que outras coisas que ficam difíceis, você fala, não é troca de favores, amor. Não é bem isso. Não é bem por aí, exatamente, não dá para trocar favores, né? Faz parte, né? E aí, Rosângela e Conde? Hoje mais ouvindo aqui para tentar... Porque quando você ouve, às vezes, você já leu esse capítulo várias vezes. Então, quando você ouve, você começa a tentar reencaixar aquilo que você já tinha concluído. Sim. Esse E tem hora que você precisa fazer isso para você não ficar com as ideias sedimentadas de uma forma errônea. A gente vai aprendendo devagarzinho, né? Vai vendo novidades. Você sabe de uma coisa que eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos estudando a Gênese. É porque ficou um monte de conhecimento, um monte de informação. Não e encaixar. Que eu tenho uma dificuldade. Agora eu preciso reencaixar as coisas, entendeu? Porque é o que você falou no início. Mudou bastante coisa. Tem alguns conceitos que a gente está renovando.
E aí eu falo, onde que eu encaixo tal coisa? Que ideia que eu costuro aqui? Isso que eu entendia, como é que eu entendo agora? Eu tenho uma super dificuldade Veja estar... bem, a Gênese ainda, eu acho que é um livro um pouquinho mais fácil para a gente conseguir aprender, porque tem algumas coisas que não são diretamente ligadas à área da moral. Ela tem uma parte muito científica muito grande ali na Gênese. E o que importa entender a Gênese é como trabalhar isso do ponto de vista da moral. Né? E já o Céu e o Inferno vai direto na totalmente garganta. ético, é totalmente ético-moral. É. É o livro, é o livro que causou a divisão. É bem isso mesmo. É o livro onde que a espiritualidade chegou para Kardec e falou: agora nós vamos ter de criar aqui um muro. Os que querem ficar do lado de lá, fiquem. Os que querem vir para esse lado aqui, aceitem, estudem e entendam essas premissas. E ele pega e deu o corte. Não, e assim, Seja, ele um é muito divisor de mais água. fácil de ler, mais fluido e mais fácil de ler por um lado, mas do outro lado, as mensagens dele são as mais contundentes que existem. Porque ele diz com uma simplicidade, Porque uma aqui, objetividade. no Céu e Inferno, apesar de ele muitas vezes se valer de termos antigos, não existe dubiedade. Você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler como um católico, você pega o Evangelho e lê que nem um católico, lê que nem um protestante, lê que nem um budista. É permitido. A partir do Céu e Inferno, ele vai te dar os óculos para você reler o Evangelho. E aí não tem jeito. Aí não Esses tem óculos jeito. são complicados. Esses óculos são complicados. Por isso que esse livro aqui, eu fico pensando quando o cara tentou adulterar ele, como ele deixou para a última hora, porque ele não conseguia mexer no capítulo 7. Ele não conseguiu trabalhar com a introdução que o Kardec fez. Tanto é que ele pegou e colocou um artigo que foi o artigo derradeiro do Kardec, publicado em março. O derradeiro ele colocou lá. E ainda tirou coisa dele. Ou seja, é uma obra que deve ter incomodado muito. Imagina. Até porque nós temos a carta que Kardec fala que 2/3 das obras foram vendidas por jesuítas. Poxa, se 2/3 ficou na mão do inimigo, vamos dizer assim. Ficou na mão do inimigo. 2/3 na mão do inimigo. Imagina como eles ficaram estudando isso para tentar destruir a lógica que tinha, que era irretocável. Tão bem costurada que era inatacável. E o pessoal, repara, é o livro que menos vendeu. Foi o livro que menos vendeu. Não, é o livro mais escondido. Você não consegue vender uma coisa que está escondida, né? Porque não esconde aí, bota atrás do livro dos espíritos ali. Lá no final. Não, mas eu falo assim, foi o livro que menos vendeu na época dele. Eu sei disso, mas eles fizeram de propósito. Mas não é que estava escondido, estava lá, só que foi uma cisão tão grande que causou espanto. Causou admiração e outra. Como é que nós vamos destruir essa lógica? Não dá. Não destrói. Esconde. Não destrói, esconde, né? Ou pelo menos, como você vai destruir ela? Fingindo que ela não existe. Ou seja, você vai adulterar ela, vai fingir que Kardec voltou atrás, vai fingir que nem a Uzi fez, dizer que não houve perda doutrinária. Por quê? Justamente. Porque assusta. Ou seja, nós vamos ter de repensar toda a estrutura dos centros espíritas que estão aí, toda. Não sobra espaço. Toda. Não sobra espaço nenhum. Eu achei... No caso lá da Europa, na época de Kardec, o que aconteceu? O que eles queriam implantar não pôde ser implantado, eles queriam implantar uma estrutura hierárquica, implantaram depois, contrariando o livro. A moral, toda a moral que o livro traz. Toda a moral, contrariando. Não tem. E é o que a gente está chegando à conclusão.
houve um pacto, talvez até inconsciente, silencioso, entre o dogmatismo materialista e o dogmatismo religioso, para esconder tudo isso. Ou seja, marxista, positivista, religioso, dogmático, todos entraram num acordo silencioso, talvez de forma inconsciente, e esconderam isso. É verdade. Aí o pessoal fala, mas os laicos não estavam nem aí. Como não estavam nem aí? Como é que permitiram que uma obra adulterada fosse publicada? A lei não é para todos? Tinha uma lei que dizia que não podia ser editado depois da morte do autor, não podia ser editado nada. Cadê o registro do céu e inferno? Não existe. Cadê da Gênese? Foi feita depois da morte dele, 3 anos depois. Também não existe. Não poderia existir. O texto é pós-morte, cadê os originais? Acabou. Teria de ser os originais mostrando que é a letra do Kardec. Cadê? Não tem. Aquela história de que ele mudou no tipógrafo é ridícula. É. Até porque se você souber como é que a tipografia é feita. Então eles defendem isso, ou seja, é um absurdo as pessoas dizerem que não houve adulteração, Não, até porque as explicações dadas pela turma do Lemarie, agora o que eles estão apontando? Não, o Lemarie não podia ter adulterado. Lógico que não podia. Não foi ele. Ele é limitado para isso. Mas não foi ele, mas ele foi conivente. Sim, ele imprimiu. É conivente. As explicações que eles dão, você ri, pô. Como é que Kardec ia mudar lá na tipografia? Não existe. Não tinha isso de mudar na tipografia. Mas tem isso lá. Vai pegando as explicações que a sociedade dá. Sobre a Gênese, né? Sobre o céu e o inferno, fingiram, ninguém percebeu. Eu achei interessante, o Aleixo, ele criticou essa questão de falar que a Gênese, ele falou até da Gênese, não tinha sido adulterada. Ele falou, então tá, então Kardec não passaria hoje no Enem, né? Porque ele tirou todo... teve capítulo que ele ia falar de determinada coisa, que nem do corpo lá do Jesus fluídico, e foi tirado determinada coisa que perdeu o objetivo do capítulo, é isso? Então, ele não passaria no Enem? Quem falou isso? O Sérgio Aleixo. Quer dizer, então perderia o objetivo? Ele não vai mais passar no Enem? Quer dizer, um pedagogo, né, do tipo do Kardec, que escreveu não sei quantas obras em tão pouco tempo, de uma forma lógica, que a gente acabou de falar, e de repente incorre uma perda de objetividade. O que eu acho não dá, entendeu? As pessoas, eu já ouvi argumento dizendo que Kardec não podia ter feito isso. E nego esquece que o cara trabalhava 18 horas por dia, né? Perdeu a saúde por causa disso, trabalhou pra cacete, escreveu tudo isso com lógica. De uma forma muito objetiva, muito rigor. Lógica. Não tem como dizer que o cara não estava preparado, entendeu? O cara estava... É um dos caras mais preparados na Europa para fazer esse tipo de coisa. Mesmo esse cara trabalhava 18 horas por dia, entendeu? E aí ele faz remendo nas 2 últimas obras para ficar pior. Mas vamos em frente. Esse último parágrafozinho aqui, para a gente acabar, acho que vale a pena ser lido. Qual que é? É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Aquilo que a gente falou várias vezes aqui, né? Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Vou ler todo o parágrafo, depois eu volto na nota. Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e finalmente as mais sólidas da idade adulta. Então vamos aqui na nota 43. Essa explicação corresponde ao item 3º do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8, que afirma: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Só dá para ser feliz completamente se você se depurar completamente.
Gente, acho que é por isso que a gente já falou, e é verdade, assim, é ler com cuidado cada uma das linhas, tudo, porque é bastante informação mesmo que a gente tem para poder reorganizar na nossa cabeça. Sei lá, pelo menos realmente esse é o É isso aí. sentimento que eu tenho. Mas é isso mesmo, entendeu? Você fica assim, fala, meu Deus. Sim. Né? Assim, esse livro é fantástico mesmo. Esse capítulo eu vou ler com a minha esposa. Falar, você não queria saber sobre céu? Vamos falar de uma coisa legal aqui. Como é que é o céu? Como é que funciona? Vou ler, ela vai voltar. Ela foi agora, coitada, no enterro de uma conhecida dela, de uma família que ela gosta muito, muito triste. Aliás, esse é um tema muito recorrente, né, ultimamente, né? Ela faleceu de câncer. E eu estou Uma impressionado. coisa, viu? Agora que nós terminamos, só um comentário que eu ia fazer, Satir. Deixa não, vamos Você... acabar então. Você quer Então acabar? tá bom. Pode acabar. Então vamos lá. Vamos fazer uma vibração de novo para a Bruna? Vamos. Eu Vamos. faço aqui. Então Tá. faz aí. Pai amantíssimo, espíritos amigos que nos acompanham e nos incentivam a boas mudanças, às boas reflexões e às boas resoluções. Agradecemos o estudo dessa manhã. Nesse instante também pedimos que o nosso pensamento e a nossa vontade sejam dirigidas àquelas pessoas que sofrem de desequilíbrios momentâneos, quer na carne, onde estão momentaneamente enclausuradas nas missões que escolheram, nos objetivos que traçaram, em busca do caminho de sua perfeição. Que nós possamos, através do nosso pensamento e da nossa vontade, dirigidas, ajudar ao espírito da minha sobrinha Bruna, a fim de que os trilhões de princípios espirituais que permitem a manifestação dela no plano físico se reestruturem, se reequilibrem e combatam aquilo que está interferindo rumo à desagregação da matéria. Que ela possa, se isso for benéfico e útil para ela, se reequilibrar e se manter entre nós, encarnados, por um período mais longo, dando continuidade àquilo que foi traçado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.